Hoje eu quero falar um pouco com você sobre o conceito de letramento em avaliação. O letramento em avaliação se refere aos conhecimentos e habilidades que um professor precisa ter para conduzir avaliações de qualidade. Este termo também é aplicado a outras pessoas que são afetadas ou afetam os processos de avaliação, como estudantes, pais ou responsáveis, gestores escolares e pessoas responsáveis por políticas públicas, além da sociedade em geral. No caso específico dos professores, o letramento em avaliação está relacionado com os conhecimentos, as habilidades para que os professores possam conduzir todo o processo de avaliação. Por exemplo, o letramento em avaliação inclui saber elaborar e desenvolver bons instrumentos de avaliação, saber planejar como a avaliação vai ser feita, saber dar retorno ou feedback aos estudantes, ser transparente e justo na hora de avaliar. Inclui também apresentar informações a outros interessados, como no caso de responsáveis ou gestores escolares. Todos esses conhecimentos são importantes para um professor. Eles compõem o chamado letramento em avaliação. O letramento em avaliação também está relacionado com fazer um uso ético da avaliação e um uso que promova a melhor qualidade do ensino. Então, o professor que sabe utilizar os resultados da avaliação para além de uma atribuição de nota e que faz isso, ele produz um trabalho de melhor qualidade. Ele ensina melhor, ele utiliza os dados da avaliação para melhorar o seu trabalho, ele dá retorno aos estudantes e ajuda os estudantes a superar as suas dificuldades, as suas deficiências. Então, este processo de avaliar e utilizar os resultados da avaliação para melhorar a qualidade do que é ensinado faz parte do que nós chamamos de letramento em avaliação. Isso pode incluir muitas coisas. Na verdade, o letramento em avaliação engloba uma série de habilidades e conhecimentos. Pode, inclusive, estar relacionado a saber fazer análises estatísticas de uma prova, por exemplo. Mas não somente isto. Também saber elaborar os instrumentos, saber aplicar esses instrumentos, saber conduzir diferentes tipos de avaliação de acordo com a necessidade. Então, não apenas trabalhando com provas, por exemplo, mas trabalhando com portfólios, trabalhando com atividades avaliativas, com avaliação informal, trabalhando com projetos. Tudo isto compõe os saberes que o professor precisa desenvolver sobre a avaliação. É interessante que nós não temos uma discussão muito ampla aqui no Brasil sobre este conceito. Quando você olha a literatura internacional, as referências ao letramento em avaliação, Assessment Literacy, são bastante frequentes. Então, fora do país, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e algumas outras regiões do mundo, é comum que haja oportunidades formativas para os professores, não apenas durante o período de graduação, e não apenas em cursos de pós-graduação. Os professores encontram, por exemplo, oportunidades para assistir palestras, workshops que abordam temas sobre avaliação, muitas vezes em um encontro ou 2 dias de encontro, ou às vezes um curso de curta duração, que facilita bastante que este professor se mantenha em contato com aquilo que especialistas, estudiosos e pesquisadores têm feito no campo da avaliação. E ele então aprende um pouco mais sobre como usar tecnicamente a avaliação e bem como também ter um olhar mais crítico sobre seus modos de avaliar. Nós não temos tantas oportunidades assim no Brasil. Elas existem, mas são raras. Nós não temos também muito material sobre isso no Brasil. Nós temos algumas revistas na área de educação, na área de linguística aplicada, que trazem artigos sobre esse tema. Nós temos alguns livros que tratam sobre isto, mas como eu já me referi em outro vídeo, grande parte da nossa produção estaria ali naquela discussão mais crítica sobre a avaliação, em que não se mostra muito como fazer, mas se faz uma análise crítica de um uso que seria injusto da avaliação, um uso que seria baseado somente na ideia dos exames escolares. Então, nós não temos uma discussão muito direcionada para aspectos mais técnicos da avaliação. Quando eu falo de aspectos técnicos, eu não estou deixando de lado as questões sociais, as questões éticas que são tão importantes na avaliação, o olhar crítico. Na verdade, essas questões elas precisam ser conjugadas. Nós não podemos ser simplesmente tecnicistas,
mas nós também não podemos simplesmente ter um olhar crítico sem saber como fazer algo diferente. Nós precisamos conhecer modos de produzir avaliações de qualidade que considerem todas as questões éticas, sociais, que são necessárias considerar num processo não só de avaliação, mas num processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação engloba aspectos mais sociais, mais críticos, aspectos éticos e aspectos técnicos. Todos eles precisam ser considerados. Então, nesse sentido, o que a gente encontra é uma produção de cursos ou de materiais ou de livros ainda bastante pequena para a necessidade que nós temos no nosso país. Sobretudo em tempos em que as avaliações de larga escala, as grandes avaliações, elas estão se tornando cada vez mais comuns. Então nós temos provas como a Provinha Brasil, como o Enem, nós temos provas que são ministradas por prefeituras, por secretarias estaduais, e todas essas provas têm algum impacto na atividade do professor e um impacto na aprendizagem dos estudantes. Era muito importante que os professores recebessem informação para saber como trabalhar diante desse cenário que nós temos de cada vez mais encontrarmos no nosso sistema escolar avaliações padronizadas, avaliações de larga escala. Então, o professor ele precisa desse conhecimento para saber como trabalhar com seus alunos para a preparação dessas provas, ele precisa deste conhecimento para ter um olhar crítico sobre essa questão, para saber usar os resultados dessas avaliações para melhorar o seu ensino, mas o professor também precisa usar conhecimentos sobre avaliação para conduzir as suas próprias avaliações, porque o ensino ele não pode ser voltado somente para essas grandes provas. A educação ela precisa ter um lado formativo que vai além das grandes provas. E nós precisamos, então, saber como ensinar e como avaliar os nossos estudantes. Então, é bastante carente o campo da educação e o campo da avaliação de línguas, da educação de línguas, do ensino de línguas, no que diz respeito a essas questões de avaliação. Nós precisamos avançar. Há muita coisa sendo feita, há muitos estudiosos trabalhando nesse campo. Há, evidentemente, o esforço de cada professor, de cada escola em fazer o melhor trabalho possível, mas ainda há muito que se possa fazer no sentido de aprimorar o letramento de avaliação de professores. Bem, o que nós poderíamos incluir como conhecimentos que fazem parte deste letramento em avaliação? Algumas fontes científicas, de artigos científicos, de livros, mencionam até mesmo conhecimento de estatística básica, descritiva, para que o professor, por exemplo, possa juntar as informações que um instrumento como uma prova produz e dali conseguir fazer inferências sobre a qualidade daquele instrumento, se aquele instrumento está funcionando de uma forma adequada, sobre o desempenho dos estudantes, se os estudantes estão alcançando os objetivos de aprendizagem que foram colocados. Enfim, este é um campo que faz parte do letramento em avaliação, o conhecimento de como analisar os resultados estatisticamente. Mas o letramento em avaliação não inclui somente isto. Ele inclui também saber utilizar os resultados para uma avaliação qualitativa. Então, em muitos casos, você não vai simplesmente pontuar, você também vai observar se a resposta de um estudante tem as qualidades esperadas. Então, essa análise que é mais qualitativa, ela também precisa ser feita de uma forma criteriosa, com critérios definidos antecipadamente, para que possa haver um tratamento justo do resultado das produções dos estudantes. É necessário que este professor saiba utilizar diferentes tipos de avaliação de acordo com a necessidade que ele tem no momento. É necessário que este professor saiba como dar feedback aos estudantes, aos seus familiares, porque essa é uma outra parte crítica, o momento em que o professor está numa conversa mais aberta com uma turma de estudantes, ou com um estudante individualmente, ou com seus responsáveis, ele precisa saber como abordar essas pessoas. Então, o letramento em avaliação vai englobar diversos aspectos. E um aspecto que é bastante importante é o planejamento e a execução da avaliação. Então, saber planejar a avaliação, saber construir diferentes instrumentos, trabalhar com portfólio, trabalhar com projetos, trabalhar com atividades avaliativas, com avaliação informal,
trabalhar com provas, se for o caso, no seu contexto. Em todos esses casos, é necessário saber como construir instrumentos de qualidade, porque um instrumento mal construído não vai dar as informações que você precisa para tomar decisão e para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e auxiliar os estudantes naquilo que eles precisam. Como que os professores podem alcançar conhecimentos sobre avaliação? Bem, é bastante interessante que quando nós vemos a literatura especializada, fica evidente que fora do nosso país há muitas iniciativas nesse respeito. Então, há centros de estudo, universidades que promovem momentos formativos para professores. No Brasil, nós até temos isso até um certo ponto, mas com menos frequência. Então, nós poderíamos dizer que grande parte da formação dos professores, os professores que já estão em serviço, né, aqueles que já estão atuando, pode ser feito por iniciativas pessoais ou de grupo, iniciativas colaborativas mais locais. Então, se nós não tivermos por parte das nossas secretarias de educação, dos nossos gestores públicos, a oferta de oportunidades para o conhecimento sobre avaliação, se nós não tivermos por parte das direções dos nossos grupos escolares privados a oferta também de momentos formativos sobre avaliação, os professores podem procurar trabalhar estas lacunas e então aumentar o seu conhecimento sobre avaliação. Como é que eles podem fazer isto? É claro que seria bastante interessante buscar em textos científicos, em blogs, em sites, em livros, informações que vão informar o seu conhecimento sobre avaliação, que vão dar ali elementos para que você possa fazer uma avaliação melhor. Mas além disso, também é necessário, vamos assim dizer, colocar a mão na massa, ir para a prática. E como que isso pode ser feito? Um modo de se fazer isso é você trabalhar colaborativamente com seus colegas, com outros professores, em projetos de avaliação. Então, primeiro planejar, se certificar de que a avaliação proposta esteja bastante alinhada com os objetivos de ensino que estão nos planos de ensino, no projeto político-pedagógico, na BNCC, em outros documentos oficiais, se certificar de que a sua avaliação reflita o que realmente acontece numa aula, ou seja, que você avalia aquilo que está sendo ensinado, planejar os instrumentos ou as etapas da avaliação, sobretudo se essa avaliação é continuada, formativa, fazer todo o planejamento, planejar como essas avaliações vão ser analisadas depois, como que esse resultado vai ser passado para os estudantes e como se tomará, então, uma decisão sobre a situação dos estudantes. Então, fazer esse planejamento sozinho ou de forma coletiva é uma forma de você aprender muito sobre avaliação. E à medida que você desenvolver o trabalho, é importante que você utilize os resultados do que você está encontrando e as análises para aumentar o seu próprio conhecimento sobre a sua prática de ensino, sobre a aprendizagem dos estudantes e sobre a própria avaliação. Então, vamos imaginar que você faça uma série de atividades com os seus estudantes em que eles vão, por exemplo, ler textos de alguns temas e produzir textos ou fazer apresentações orais. À medida que você vai registrando o que os alunos vão fazendo, vá pensando sobre o que aquilo diz sobre o processo de ensino. Será que o processo de ensino foi eficiente? Porque a avaliação ela deve funcionar também para o professor fazer a autocrítica. O que aqueles resultados demonstram sobre as potencialidades e as fragilidades dos estudantes? Então, utilizar essas informações vai fazer com que você melhore a sua prática de avaliar. Se você fizer isso juntamente com outros colegas, vocês podem tomar decisões de fazer um trabalho assim, em que cada um analisa o que o outro está fazendo e gere ali um retorno, um feedback, para que vocês juntos possam melhorar. Se for um trabalho com várias pessoas, então ainda melhor. É claro que não deve ser um grupo muito grande, mas um grupo que seja viável. Por exemplo, ao fazer a correção de um trabalho, de uma atividade, de uma produção textual, ao fazer uma observação de uma produção oral dos estudantes, é possível comparar a sua forma de avaliar com a forma de avaliar de um colega. O que ele observou? O que você observou?
O que a sua colega professora acha sobre aquela produção do estudante que você não observou? Então, nesse contexto, dando atenção a esses fatores, vocês vão aprendendo juntos. Vocês podem, inclusive, buscar chegar o mais próximo possível do resultado uns dos outros. Se você tiver critérios bem definidos anteriormente, será mais fácil fazer isto. Então, este processo vai levando a aumentar o seu conhecimento sobre avaliação. Uma outra coisa importante é levar em conta o seu contexto institucional. O que é possível fazer em termos de avaliação, em termos de ensino, em termos de aprendizagem dentro da sua escola? O que lhes é permitido e o que é vetado? Então, entender o seu contexto também faz parte do seu conhecimento sobre avaliação, porque ali você vai começar a perceber aquilo que é viável realizar e aquilo que não é viável realizar, e buscar alternativas para sanar as dificuldades que você está encontrando. Então, dessa forma, você vai promover o seu conhecimento sobre avaliação e o conhecimento sobre a avaliação de seus colegas. Fazendo isso, vocês estarão promovendo o letramento em avaliação de vocês. É interessante notar que a palavra letramento ela vem justamente dessa ideia de quando as crianças estão num processo ali de aprendizagem das formas de leitura e escrita, de estar envolvidas socialmente num processo que levará a essas crianças a dominarem as técnicas de escrita e leitura. A palavra tem sido utilizada em vários campos, não é mesmo? Fala-se hoje em letramento digital, por exemplo. Então, a ideia do letramento envolve aprendizagem, mas uma aprendizagem que ocorre na prática de uma forma social. Então, se você for além da prática de simplesmente construir instrumentos sem planejamento, aplicar, tirar os resultados, tomar decisões sobre os estudantes e seguir a vida, se você for além desse processo que é tão comum, você poderá promover o conhecimento sobre a avaliação seu e dos seus colegas. Então, nesse caso, você vai usar a avaliação também como uma forma de aprendizagem para o seu grupo. Dessa forma, vocês vão crescer bastante sobre o conhecimento que precisam desenvolver de avaliação. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão. Vamos estar juntos aqui no Sabe Letras para outros momentos e falarmos ainda mais sobre avaliação.